Com a insana chegada do nono episódio de Hello a Boss alguns dias atrás, nós tivemos infinitas novas revelações a respeito principalmente do relacionamento de Stolas e Blitz, que havia sido tão danificado durante o episódio Full Moon e a sua finalização, e agora com a Apology Tour, possivelmente finalmente teria a chance de florescer mais uma vez. E assim eu me aprofundarei em vários detalhes aqui para vocês que vocês nem sequer podiam imaginar. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês a respeito de detalhes insanos e muito importantes referentes à volta de Stolas e Blitz, e como finalmente o relacionamento deles depois de tanto tempo poderia dar certo após Blitz deixar os seus traumas de lado e Stolas finalmente também entender o lado de Blitz e não ser sempre a vítima em toda a situação. Desta forma, podendo pela primeira vez na vida, os dois serem realmente felizes. Já deixa o like e se inscreva, vou continuar com o vídeo de Rasbem Relva pra vocês, galera. Ajudar o canal, podem doar o quanto quiser por esse QR Code, que dependendo da quantidade doada, você também recebe recompensas. Tamo junto e vamos que vamos. Durante esse último episódio de Hello a Boss, nos foi demonstrado e deixado bem claro, a praticamente todo momento, como que as ações de Blitz afetaram inúmeras pessoas no seu passado e principalmente Stolas, que até mesmo o príncipe, que desde a sua infância completamente o invejava e adorava Blitz e praticamente havia se apaixonado por ele, também podia ter deixado Blitz pelas suas ações. Porém, como realmente tudo isso se entraria aqui na história, já que esse é uma espécie de torno de eventos que ninguém realmente esperava ver na série, já que o Blitz sempre havia tratado Stolas como um lixo, como uma pega rápida ali, para que ele precisava fazer para ele conseguir o livro. E ele conseguiu usar praticamente qualquer desculpa quando Stolas falava que era amor, por esse acordo que eles tinham. Qualquer coisa que Stolas falasse, o Blitz podia simplesmente argumentar que era por causa que ele não tinha entendido o acordo deles, que era por causa que o acordo deles era apenas um sexo transacional para ele conseguir ficar com o livro. Só que com Stolas liberando o Blitz, todo esse tipo de argumento foi para a colina abaixo. O Blitz não tinha praticamente nenhuma outra forma de falar diretamente com o Stolas sem o Stolas descobrir as suas reais intenções, que foi o que vemos no final de Full Moon, aquele último episódio que deixou praticamente bem claro, até mesmo Stolas, que foi cego a isso por tanto tempo, a insanamente trágica e infinitamente tóxica personalidade de Blitz, já que Blitz sempre havia desenvolvido essa personalidade meio agressiva contra praticamente todo mundo por ter medo de se aproximar das pessoas e as prejudicar, como ele havia feito com Fizz, que ele tanto amava por inveja, e também com a sua própria mãe, que ele causou a morte até o ponto que sabemos até agora na série. E neste episódio, nos foi mais que demonstrado que ele fez isso com uma cachoeira de pessoas. Pessoas que se importam com tanto assim com Blitz até o momento de hoje, que eles têm a importância de darem uma festa pelo quanto odeiam Blitz e o quanto ele foi um filho da puta na vida delas. O Blitz literalmente estragou a vida de metade do Anel do Orgulho quase. Só pra você ter uma ideia. Não só com isso, como também a própria Veronica, que agora neste episódio se tornou um personagem muito mais querido e muito mais compaciente, com o fato de agora sabemos o que realmente o Blitz havia feito com ela e como ele também havia estragado a Veronica, estragado a vida de todo mundo. Ela no final das contas acabou se tornando meio que uma psiquiatra ali. Só que principalmente, voltando ao fato da personalidade tóxica de Blitz, ele não querendo se aproximar de ninguém e sempre tendo a forma de correr ou escapar da situação antes das coisas ficarem sérias, no final das contas sempre prejudica tudo mais. Eu literalmente estou falando isso aqui há 2 anos e mais uma vez isso se repetiu, só que de uma forma que eu achei que a gente nem sequer veria na série, com o próprio Stolas cantando que o Blitz era um filho da puta, que ele não aguentava mais ver o Blitz, que ele simplesmente agora havia descoberto isso. Ele era cego a todas as merdas que o Blitz fazia daquela forma, só que ele finalmente entendeu. Naquele momento ele havia sacado, ao ponto de até conseguir chocar o Blitz, que quando o Blitz está ouvindo a música do Stolas, ele também se choca com o fato do príncipe literalmente confessar os sentimentos dele. Ele literalmente abre o coração dele e manda real. Não importava quanto ele amava o Blitz foi filho da puta ao ponto de estragar tudo aquilo até o pior ponto possível. Até mesmo no começo do episódio, era bem claro pra todo mundo como que o Blitz mudava de opinião em um segundo ali, a personalidade dele mudava
conforme ele precisava para ofender o Stolas. Até uma partezinha ali ele falou que ele havia mentido, né? Ou ele contou vantagem por ter conseguido ganhar a amizade do Fizz de volta. Ele contou vantagem porque o Blitz conseguiu se perdoar pro Fizz, que é uma coisa tão estranha de fazer, é uma coisa muito estranha, muito específica. Mas essa é a personalidade do Blitz. Ele sempre precisa tentar ganhar, ele sempre precisa estar na frente da situação. Ele é muito maníaco nisso. Literalmente não faz nenhum sentido algumas frases que ele manda para pessoas no começo. Quando o Stolas passa a fingir que ele é superior ao Blitz ali no começo do episódio e fala, nossa, o Goichi é superior como eu, faria com um Diabrete inferior assim. O Blitz no outro segundo ele acha que o Stolas era realmente daquele jeito, ele muda completamente a personalidade dele. Isso é uma forma muito estranha de pensar e mostra o quão conflitante realmente são as personalidades no plural possíveis do Blitz. Já que ele muda de uma para outra de todo jeito. Ele chegou da festa meio puto, colocando aquele lençol puxando, falando que era o Dennis, só que quando ele foi ver o Stolas, ele já tava quase chorando. Aí ele foi lá conversar com o Stolas, mega triste, tentando explicar a sua situação, só que quando foi pra Verosk ele tava mais puto ainda. A personalidade do Blitz simplesmente vai mudando de uma para outra, mas ainda assim mantendo um certo nível de toxicidade e completamente afrontando qualquer pessoa que vai contra ele, tanto a prazer como também a conflito. Ao fato de Stolas, durante o episódio, também se abrir ainda mais pro Blitz, falando tipo, por que você tá aqui, mesmo que o Stolas estava bêbado, então não era a hora perfeita dos dois estarem conversando. Só que ele ainda assim, ele tenta se abrir, ele falou que ele sempre havia querido alguém que realmente se importasse com ele, que amasse ele, da mesma forma que o Stolas durante a música deixou mais do que claro pro Blitz que ele infinitamente o amou, e o Blitz nunca estava lá por ele, era só aquilo que o Stolas queria. Só que no meio do próprio discurso do Stolas, quando o Blitz estava falando que o Stolas merecia alguém muito melhor, que eu vou voltar dessa partezinha aqui um pouquinho depois, ele é interrompido por um outro Diabrete, e possivelmente, um Diabrete também que parece o Dante de Devil May Cry, mas foda-se, que possivelmente deixa o Stolas feliz. Isso também deixa o Blitz com inveja, como ele literalmente fica mega puto quando os dois se beijam. Ele é uma mistura de emoções infinita e maluca, o Blitz. É muito estranho você visualizar isso tão na cara como nesse episódio, porque isso aqui foi escancarado pra todo mundo, essa quebra mental insana que o Blitz tem da personalidade dele. O mesmo fato dele riscar a cara dele nas fotos que ele tem em casa, em qualquer tipo de imagem que ele aparece, porque ele não se considera digno de nada. É por isso que ele tem essa personalidade defensiva que ofende todo mundo e não deixa ninguém se aproximar, porque no final das contas ele não se acha digno de nada, ele é apenas um Diabrete que era um bosta, que tinha um amigo, possivelmente um namorado, que ele adorava muito, ele estragou completamente a vida dele, ele matou todo mundo que ficava no circo do pai dele, ele destruiu a porra do circo do pai dele, e ele matou a própria mãe dele. O Blitz se julga mais que tudo, como ele exatamente falou no episódio 6, que ele era de longe a pessoa que mais se julgava por aquele dia. Nunca isso passou do Blitz. Mesmo que ele conseguiu a amizade do Fizz de volta, a personalidade que ele desenvolveu durante todo esse tempo, não se sabemos ainda se vai ser possível o Blitz tirar. Talvez ele possa curar uma parte dela, ele consiga recuperar um pouquinho das coisas, mas no final das contas, essa personalidade já criou muito dano a muitas pessoas, como a gente vê aqui nessa festa. E dessa forma, sabendo bem dessa personalidade do Blitz, dele riscar o rosto dele nas fotos, dele não se achar digno de ninguém, aquela frase que ele fala para pessoas no meio do episódio, que o Stolas merece alguém muito melhor que o Blitz nem devia estar ali comparado a ele de nenhuma forma, faz muito mais sentido, já que isso condiz completamente com essa suposta personalidade real que nós temos do Blitz, que ela também é uma certa tipo de personalidade tóxica, mas ela é muito mais intrapessoal contra ele, né? Já que essa personalidade odeia o Blitz mais do que tudo, e praticamente guia todos os movimentos dele. O Blitz, pelo fato de tudo que aconteceu na sua vida, que ele é um filho da puta sim, que ele acaba sendo um filho da puta com todo mundo, correndo das situações e principalmente sendo indiferente ao dano que ele causa às outras pessoas, o que é uma das piores partes da própria personalidade dele. Como a gente viu ele ser com Stolas, como a gente viu ele ser com a Veroska, e aqui no episódio sendo demonstrado e escancarado que ele fez isso também com inúmeras pessoas. O Blitz estragou a vida de todo mundo e ele tava pouco se fodendo com isso. Essa diferença que quebra todo mundo completamente, já que enquanto o Blitz está completamente diferente e estando de boa ali, geral tá todo fudido, chorando por ele, querendo literalmente matar o cara. Esse era o ponto desde o começo que a Veroska queria demonstrar ali pra ele. E no próprio episódio,
a gente viu o Blitz meio que aceitar isso, o que é uma coisa muito boa. Ali naquele momento que ele senta e ele fala que se odeia mais que tudo e que ele também está drasticamente arrependido por tudo que aconteceu com todo mundo ali. É uma evolução de personagem muito foda. Já que essa personalidade do Blitz, foda-se, que nunca se importou com ninguém, estraga a vida de todo mundo, literalmente das pessoas que ele mais amava, talvez tenha alguma possibilidade de estar se curando. Mesmo que pouquinho, mesmo que realmente aos poucos, e talvez não sendo ainda o suficiente para salvar o relacionamento dele com o Stolas, ainda assim pode ser uma coisa muito foda pro futuro da série. E principalmente, talvez conseguir reatar a reação que a gente viu ele perder durante o episódio com o Stolas. Já que aqui foi o final oficial marcado do Stolitz. A gente não tem mais a relação com o Stolas e o Blitz. Já que essa era praticamente a última chance dele e ele ainda assim estragou tudo. Não que meio por causa da culpa dele, mas era a hora errada, no momento errado de novo. Ele tentou confessar pro Stolas, mas estava todo mundo bêbado, era o pior momento possível. E na manhã seguinte, lá no começo do episódio, ele estragou as coisas ainda mais. O Blitz simplesmente não consegue fazer o negócio direito. Ele achou que o Stolas estava tentando fazer uma merda com ele, quando o Stolas literalmente queria surpreender o Blitz com o melhor presente possível no final da Full Moon. E ele acabou estragando tudo, que levou até aqui. Onde o Stolas acaba o episódio com possivelmente um diabrete que deixa ele feliz, né? Talvez a gente volte a ver aquele personagem, talvez foi só uma coisinha de final do episódio, pro Blitz reparar que o Stolas não depende dele, né? Que praticamente o Blitz estava considerando o Stolas como, sei lá, um alívio cômico que ele tem que agradar uma vez por mês, mesmo que não mais uma vez por mês, né? Já que o Stolas simplesmente deixou ele livre pelos últimos 6 meses praticamente. E com isso, talvez o Blitz finalmente tenha que ver o Stolas como uma pessoa. E nesse ponto, não só ele vendo o Stolas como uma pessoa e respeitando ele, mas também, talvez se vendo um pouquinho melhor para aceitar que talvez ele é digno do Stolas. Como o próprio Stolas já falou que ele é digno, que tem uma caralhada de gente que se importa com ele. Talvez consiga macetar isso na cabeça dura do Blitz, pra ele finalmente entender que a quantidade de pessoas que se importa com ele é inacreditavelmente alta. Tem a filha dele, tem os trabalhadores dele, e olha o tanto de gente que odeia ele. Talvez dessa forma, um pouquinho poderia ser curado ao mínimo essa personalidade maníaca do Blitz e fazer ele chegar ao ponto de aceitar o Stolas, aceitar ele mesmo e reatar essa relação. Já que Stolitz está finalizado do episódio, mas aqui na frente da série a gente não tem certeza e não tem como saber. Mas a gente vai continuar vendo os próximos episódios e eu imagino que possivelmente a gente vai ter a volta de Stolitz, então se preparem. Só que a personalidade tóxica e fudida do Blitz vai ter que ser um fator grande para ser resolvido, senão tudo isso vai pro caralho. E eu acredito que a Verónica vai ajudar muito o Blitz a voltar a ser uma pessoa melhor, juntamente com o Fizaroli também. Então se preparem que conseguiremos talvez finalmente lidar com a personalidade maníaca de Blitz, todos os problemas dele, para talvez finalmente termos um final feliz pro nosso tão querido casal. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito ao Nomarus por ser um membro do Tier Big King e também ao Renan Qualquer por ser um membro do Tier King. E junto a isso, também agradeço a todos vocês que continuam apoiando e gostando sempre dos meus vídeos, que sempre ajudam o canal a continuar. Então se quiserem, assinem um membro e vamos que vamos. Se preparem que tem muito vídeo bom vindo aí e tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham curtido do meu vídeo explicativo, logo após o insano lançamento do 9º episódio da segunda temporada de Helluva Boss. Tour de desculpas, nos aprofundando mais e mais nos traumas de Blitz e tudo o que permitiu ele finalmente se libertar de tanto sofrimento durante o decorrer desse episódio, e como isso impactará todo o seu futuro da série, como os demais nossos personagens principais que também evoluíram nesse episódio insano. Então se preparem aí que tem muito mais coisa brava vindo aí, deixa o like, se inscreva e ative o sininho, se quiserem assinem um membro aí, o link na descrição, tamo junto e vamos que vamos.